Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou comentar os manifestos do Oswald de Andrade, o Manifesto Pau-Brasil e o Manifesto Antropófago, para comemorar a Semana de Arte Moderna. Se você não sabe do que eu estou falando, de 11 de fevereiro a 18 de fevereiro, eu todo dia estou publicando um vídeo em comemoração à Semana de Arte Moderna de 1922, porque foi esse o período da Semana de Arte Moderna. Então, em 2022, todo dia, de 11 a 18 de fevereiro, um vídeo sobre a Semana de Arte Moderna, tá bom? Aqui embaixo vocês vão ver a programação dessa nossa comemoração. Eu já falei de várias coisas, vanguardas, a semana em si e tal. E hoje eu vou falar do Oswald, né? Dos manifestos dele. Não é o que esperar de Oswald de Andrade, porque para fazer isso eu teria que reler algumas obras dele. É só para comentar esses manifestos mesmo, tá? Então, antes de começar, eu peço para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, o Que Vi do Mundo, e que curta este vídeo se esse tema te interessa. Então, bora lá. Eu não vou ler os manifestos inteiros, na verdade, isso é uma pílula de interpretação. Eu vou interpretar alguns trechos aqui dos dois manifestos. Os manifestos são grandes. Este vídeo eu acho que já vai ficar grande. E se eu fosse ler tudo, então, nossa, impossível. Tá bom? Então, ó, Manifesto Pau-Brasil, que foi o primeiro manifesto dele, foi de 1924. Ele publicou no jornal Correio da Manhã, em 18 de março de 1924. Naquele vídeo, o grupo dos 5, eu falei para vocês que o mais importante sobre o modernismo brasileiro veio depois da Semana de Arte Moderna. Então, assim, durante a década de 20 inteira, aqueles 5, né, o Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Del Picchia, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti, não só esses, mas vários outros, ficaram pensando coisas, criando grupos, movimentos, revistas, manifestos e tal. E esses dois manifestos, resultado dessa produção toda, desse povo que estava inquieto durante a década de 20. Então, bora lá. Manifesto Pau-Brasil. Ele começa assim. A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. Percebam que aqui, quando ele fala os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da favela, o azul cabralino, ele está falando das cores da bandeira. E quando ele fala poesia existe nos fatos, ele está falando o quê? Olha, a gente deve fazer poesia de coisas cotidianas, de coisas da nossa vida. É uma crítica indireta ao parnasianismo, né? Que fazia aqueles poemas assim, rebuscados, com linguagens rebuscadas, eles primavam pela forma sem se preocupar muito com o conteúdo, né? Ficava assim num mundo totalmente apartado da realidade. O que ele está propondo aqui é outra coisa, né? Então, a nossa poesia deve tratar disso, de fatos. Fatos verde e amarelos, né? Digamos. O Carnaval no Rio é o acontecimento religioso da raça, pau-brasil. Wagner submerge ante os cordões de Botafogo, bárbaro e nosso. A formação étnica rica, riqueza vegetal, o minério, a cozinha, o vatapá, o ouro e a dança. E aqui ele está falando de nossas riquezas, né, tudo que é manifestação da cultura brasileira. E quando ele fala do vatapá, ele está incluindo aqui a cultura africana, influência africana, inclusive. Então, assim, carnaval, a dança brasileira, carnaval no Rio, é um acontecimento religioso da raça, incluindo religiões de matriz africana. E depois ele fala o vatapá. Então, quando ele, aqui na década de 20, quando estão pensando o novo Brasil, né, o Brasil profundo, o que é ser brasileiro, toda essa questão de nacionalidade, não estão pensando como no século XIX, uma proposta totalmente diferente da proposta do José de Alencar, né, que queria incluir o português, o índio e tal, deixando fora os africanos, né, os povos vindos, os diferentes povos vindos da África, né, os escravizados. Eles considerou totalmente, no século XIX, isso não era considerado, mesmo porque a gente tinha escravidão. Aqui no começo do século XX, não. Os modernistas incluem. Então, essa parte já começa assim, nesse trecho, ele está falando, nossa poesia tem que tratar disso. É disso que as letras, né, todo o nosso projeto estético tem que tratar. É sobre isso que a gente tem que falar.
E agora ele começa a falar de tudo que a gente tem que esquecer, deixar para trás, porque não nos representa. Aí ele fala assim, ó: toda a história bandeirante é a história comercial do Brasil. O lado doutor, o lado citações, o lado autores conhecidos, como Vente Rui Barbosa, uma cartola na Senegâmbia. Tudo revertendo em riqueza. A riqueza dos bailes e das frases feitas. Negras de Jockey, odaliscas de Catumbi, falar difícil. Então, ele começa a pontuar, né? Vocês percebam que é frases curtas, ele já está aqui criando um manifesto com a estética moderna, né? Então, a gente não tem um encadeamento de texto nessa primeira fase do modernismo, né? A proposta estética modernista para a literatura é aquela coisa fragmentada, é fluxo de consciência e tal. Aqui não cabe fluxo de consciência porque é um manifesto, mas a gente tem às vezes uma palavra ponto, outra palavra ponto, frases curtíssimas, períodos curtíssimos, sem encadeamento nenhum, sem coesão, né, entre as frases, entre os períodos, que porque é uma proposta mesmo disruptiva e para causar impacto, não é para encadear e conduzir, é para estabelecer, é isso. O lado doutor, ele ainda está na crítica. O lado doutor, fatalidade do primeiro branco aportado e dominado politicamente, as selvas selvagens, o bacharel, não podemos deixar de ser doutores. País de dores anônimas, de doutores anônimos. O império foi assim. Eruditamos tudo, esquecemos o gavião de penacho. Ou seja, ele está criticando a aristocracia. Eruditamos tudo, esquecemos... quando ele fala o gavião de penacho, ele está falando, esquecemos a brasilidade, né? Esquecemos nossas origens tropicais. E por aí vai. Mais adiante, ele fala, não há luta na terra de vocações acadêmicas, só há fardas, os futuristas e os outros. Uma única luta, a luta pelo caminho. Dividamos poesia de importação e a poesia pau-brasil, de exportação, né? A poesia pau-brasil de exportação, o que ele quer dizer? A gente tem que dizer para o mundo o que é o Brasil, afinal, né? O que é ser verde e amarelo? O que é a brasilidade? E aqui tem um período aqui que ele fala de mudanças, transformações no mundo, né? Desenvolvimento tecnológico e tudo mais. Ele fala assim, ó, houve um fenômeno de democratização estética nas 5 partes do mundo. Instituíra-se o naturalismo, copiar. Quadro de carneiros que não fosse lá mesmo não prestava. A interpretação do dicionário oral nas escolas de belas artes queria dizer reproduzir igualzinho. Veio a pirogravura. As meninas de todos os lares ficaram artistas. Apareceu a máquina fotográfica. E com todas as prerrogativas do cabelo grande, da caspa e da misteriosa genialidade de olho virado, o artista fotográfico. Ele está contando aqui as transformações, né? Então, o mundo mudou. Antes a gente se formava para um mundo tal qual era. Agora houve mudanças, né? Falei para vocês, as vanguardas europeias vieram nesse bojo de revolução industrial, muito desenvolvimento tecnológico e Primeira Guerra Mundial. Essas coisas mudaram muito o mundo, não dá para ficar igual mais. O mundo mudou, então ele está falando de algumas transformações e por conta disso não dá para ser da mesma forma. Ele faz críticas ao naturalismo, ao romântico, ao romantismo e tal, porque ele está criticando o século XIX. Ele não faz nenhuma crítica assim direta ao parnasianismo, como ele já fez em outros momentos, mas ele fala o que, em síntese, ele defende aqui, além da brasilidade, ele defende o momento presente. Ele começa falando, né? A primeira frase dele, a poesia existe nos fatos. Ele defende o presente. E aqui tem um outro trecho que ele fala assim, ó. A poesia pau-brasil é uma sala de jantar das gaiolas. Um sujeito magro compondo uma valsa para a flauta e a maricota lendo o jornal. No jornal anda todo o presente. Ele defende o presente, são os fatos. É o que está acontecendo agora. É o Brasil. Esqueça o passado. O passado não pode ser o mote da nossa produção estética. O que foi feito no passado tem que ficar no passado. Cuidar da brasilidade, o que há aqui, agora, no Brasil. É isso que nos interessa. Então, a gente tem que romper
com toda a influência do passado e se fixar no presente. E sempre falando pau-brasil, como se fosse um refrão, né? Ele fala do futurismo, não está necessariamente se referindo à vanguarda, né? Futurista. Ele está falando do futurismo como a gente fala ele fala do futuro como ele fala do moderno. O futurismo é no sentido de o porvir, o devenir, o que está por vir, o novo. A gente tem que se concentrar no presente agora e pensar no futuro, né? Então, não é naquele sentido do Marinetti, porque o manifesto do Marinetti, como eu já demonstrei para vocês num vídeo sobre o prefácio interessantíssimo, ele é de extrema direita, ele é protofascista, é o fascismo antes do fascismo. Ele não está se referindo diretamente àquele futurismo, ele está se referindo ao futuro, quando ele fala futurismo, ao porvir, ao devenir. O Oswald, ele propõe o quê? Isso que eu falei, em síntese. A gente tem que tratar, produzir coisas esteticamente sobre o nosso presente, os fatos cotidianos, os fatos da nossa cultura, nossa brasilidade, esquecer as influências do passado, as influências europeias, né? A nossa cultura, que era uma reprodução do que havia na Europa, e a gente desprezava tudo que era originário daqui e valorizava uma cultura importada. Isso tem que ser esquecido. Ele propõe uma ruptura com o passado. O Oswald de Andrade, por tudo que eu já li dele, fica claro que ele propõe uma ruptura com o passado. O Marinetti, no Manifesto Futurista, ele propõe muito mais que isso. Ele propõe a destruição do passado. Por isso que eu estou falando que o futurismo dele aqui não é o do Marinetti. O Marinetti quer destruir o passado, destruir tudo que representa o passado. O Oswald quer romper. O Mário de Andrade, a gente viu no prefácio interessantíssimo, ele não quer repetir o passado. Então ele acha que o passado ele tem que servir para reflexão, para nos ensinar coisas e tal, mas não para ser repetido, é para ser lembrado tal, às vezes até, enfim, ter um valor reconhecido tal, mas tem que ficar lá, não deve ser repetido. A gente tem 3 estágios diferentes. Marinetti, futurismo, destruição do passado. O Oswald, uma ruptura com o passado. O Mário de Andrade, o que ele propõe não é bem uma ruptura, mas uma descontinuidade. Não devemos mais continuar a fazer o que fazemos no passado. A gente tem que aprender as lições e não repetir o que foi feito no passado. Agora o manifesto antropófago, e é antropófago e não antropofágico, porque aqui no antropófago o que ele propõe é comer simbolicamente, né? Antropofágico é comer digestivamente, como os índios faziam, algumas tribos indígenas faziam, eles comiam mesmo o inimigo e tal. Então, a questão da antropofagia aqui é simbólica. E eu já falei para vocês em outro vídeo aí que essa ideia da antropofagia surgiu a partir de uma pintura da Tarsila do Amaral, que era esposa do Oswald naquele momento. Ela pintou o abapuru e deu de presente para ele. E abapuru quer dizer isso, comer gente, alguma coisa que remete à antropofagia, isso na linguagem indígena. E ele amou, daí que veio essa ideia da antropofagia, criou revista, Antropofagia, o movimento antropofágico. A revista é antropofagia, o movimento é antropofágico, mas o manifesto é antropófago. Vamos comer a cultura europeia, portuguesa sobretudo, comer simbolicamente para esquecer, para, enfim, ficar só com o que é nosso mesmo. Embora esse manifesto ele trate basicamente das mesmas coisas que ele já havia tratado no Pau-Brasil, aqui ele é muito mais enfático, ele é muito mais pontual nas coisas. Essa comilança simbólica, ele está propondo mesmo que a gente faça essa ingestão simbólica do outro, no sentido de passar por cima. Esqueçamos isso, vamos resolver isso e vamos ficar com o que é nosso. Aqui no manifesto antropófago, ele critica diretamente Portugal, né, os nossos colonizadores, e ele exalta tudo que é indígena. Fica bem claro essa oposição. Aqui no manifesto Pau-Brasil, ele fala do Brasil de modo geral e fala da influência do passado e da Europa de modo geral. Aqui no antropófago, ele começa assim: só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente.
Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be, that's the question. Contra todas as catequeses e contra a mãe dos Gracos. E aí por aí, eu não vou ler tudo. Ele vai desenvolvendo. E uma coisa que é bem importante aqui, que ele pontua várias vezes, por 3 vezes ou 4, ele faz referência a Freud. E aqui aparece como Freud nos libertou de algumas coisas, de algumas crenças limitantes. Claro que ele não usa esse termo, isso é bem contemporâneo, mas ele fala assim, ó, Freud acabou com o enigma mulher e com os sustos da psicologia impressa. O enigma da mulher é aquela questão lá aquelas doenças de nervos lá que diziam que as mulheres tinham e tal. E aqui mais adiante, o que ele fala de Freud? Eu vou tratar já de Freud agora, tudo que ele fala. Porém, só as puras elites conseguiram realizar a antropofagia carnal, que traz em si o mais alto sentido da vida e evita os males identificados por Freud. Males catequistas. Percebe? Eu já citei a catequese antes, agora de novo. Ele fala dos jesuítas o tempo todo, né? A catequese dos jesuítas, portugueses e tal. O que se dá não é uma sublimação do instinto sexual. É a escala termométrica do instinto antropofágico. Percebe? Ele fala de Freud. De novo, ele fala Freud. Ó, contra a realidade social vestida e opressora, cadastrada por Freud, a realidade sem complexos, sem loucuras, sem prostituições e sem penitenciárias do matriarcado de Pindorama. Então, ele usa aqui todas as descobertas de Freud, as teorias de Freud, para simbolizar uma libertação. Então, já estamos livres disso, porque Freud já disse, né? Agora, voltando aqui a um trecho. Ó. Foi porque nunca tivemos gramáticas nem coleções de velhos vegetais, e nunca soubemos o que era urbano, suburbano, fronteiriço e continental, preguiçosos no mapa mundi do Brasil. O que ele está dizendo? O Brasil não conhece o Brasil. Queremos a Revolução Caraíba. Caraíba é um termo indígena, ele está querendo uma revolução indígena. Queremos a Revolução Caraíba, maior que a Revolução Francesa. A unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós, a Europa não teria sequer sua pobre declaração dos direitos do homem. Ele está fazendo referência a todo o espólio, né? O Brasil foi muito explorado. O Brasil, os países todos aqui da América Latina. Nosso ouro, nossa prata, nossas riquezas naturais foram para lá, para enriquecer outros países, para proporcionar revolução industrial para a Inglaterra, por exemplo, né, para financiar essas coisas todas. Um outro trecho que fala assim, ó, nunca fomos catequizados, vivemos através de um direito sonâmbulo, fizemos Cristo nascer na Bahia ou em Belém do Pará, mas nunca admitamos o nascimento da lógica entre nós. Mais adiante ele repete, né, como se fosse um refrão, nunca fomos catequizados, fizemos o carnaval, o índio vestido de senador do império, fingindo de Pitt, ou figurando nas óperas de Alencar, cheios de bons sentimentos portugueses. As óperas de Alencar, na verdade, são a ópera O Guarani, né, de Carlos Gomes, que fez a ópera com base no Guarani de José de Alencar. Então, quando ele está falando assim, ó, nunca fomos catequizados, isso não é revisionismo histórico. Ele não está falando que os jesuítas não nos catequizaram e tal. Ele está dizendo que todo o labor jesuíta para catequizar aqui os indígenas, as populações aqui do Brasil, os povos daqui, não teve êxito em 100%, né? Eles tentaram nos catequizar, ok, conseguiram, em parte, mas não fomos catequizados 100%. Porque aí, ele fala assim, fizemos Cristo nascer na Bahia. Se houvesse catequese 100%, se ela tivesse sido 100% exitosa, isso não teria acontecido. Fizemos, foi o carnaval, o índio vestido de senador do império. Aí ele fala, contra o padre Vieira, né? Ele fala muito mal dos jesuítas, de modo geral. Ele fala contra o padre Vieira, né, o padre Antônio Vieira. Depois ele fala contra o Anchieta, aqui na frente. Ele vai falando mal contra toda a influência portuguesa. E exalta
a nossa origem e nossa cultura indígena. Ele fala assim, ó, já tínhamos o comunismo, já tínhamos a língua surrealista, a idade de ouro. Aí ele fala, catiti, catiti, imará, noiatá, notiá, notiá, imará, tudo termo indígena, tudo indígena. Então ele estava falando que ó, a gente já tinha essas coisas todas, essas teorias que vieram da Europa, né, que já tinha cultura indígena, né? Já tinha coisa interessante aqui. Ele fala assim, ó, tínhamos a justiça, codificação da vingança, a ciência, codificação da magia, antropofagia, a transformação permanente do tabu em totem. Então, o que ele está falando é o seguinte, essas influências europeias, portuguesas, vêm trazer, vêm civilizar, entre aspas, dar um nome diferente para coisas que já existiam aqui. Então, assim, chamam de justiça, que já havia vingança, né? Ciência, já havia magia. Não adianta falar que vieram nos civilizar, trazendo mais o mesmo, né? O que a gente já tinha aqui, só que com outro nome. Ele fala, se Deus é a consciência do universo incriado, Guaraci é a mãe dos viventes, Jaci é a mãe dos vegetais. Ele está falando de deusas indígenas. O pater familias e a criação da moral cegonha, ignorância real das coisas, mas fala de imaginação, mais sentimento de autoridade ante a prole curiosa. Ele vai falando contra um monte de coisas, contra toda essa cultura europeia, contra a moral europeia, né, sobretudo portuguesa, contra tudo. Porque aqui já havia civilização, né? É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Não venha com cultura europeia, sobretudo portuguesa, não venha reinventar a roda, porque já havia aqui já havia cultura, já havia povos cultos, já havia sistemas, né, sociais, não era como os europeus. Ele defende o matriarcado, ó, o matriarcado de Pindorama. Pindorama, terra das palmeiras, em Tupi, né, que é o quê? O Brasil, ele está falando do Brasil, matriarcado do Brasil. Contra a memória, fonte de costume. Aqui, essa referência ao passado, né, a repetição da tradição, coisa que ele é contra. Ele fala, somos concretistas, as ideias tomam conta, reagem, queimam gente nas praças públicas. Ele está falando da Inquisição. Percebe que ele está indo contra a Igreja Católica, contra a catequese, os jesuítas, assim, ele fala disso várias vezes de maneira diferente. Suprimamos as ideias e as outras paralisias pelos roteiros, acreditar nos sinais, acreditar nos instrumentos e nas estrelas, que é a prática indígena, né? Por meio de sinais da natureza, eles percebem o que vai acontecer, se está bom para o plantio, se vai chover, se isso, se aquilo, né? Ele fala assim, a nossa independência ainda não foi proclamada, frase típica de Dom João VI. Meu filho, põe essa coroa na tua cabeça antes que algum aventureiro o faça. Expulsamos a dinastia, é preciso expulsar o espírito bragantino, as ordenações e o rapé de Maria del Fonte. Ele está falando da família real portuguesa. Toda a influência da aristocracia portuguesa, toda a influência portuguesa e religiosa de Portugal, que quis constituir aqui uma nova sociedade, tudo isso ele despreza, está indo contra tudo isso, porque aqui já havia sociedade, já havia as tribos indígenas, já havia cultura indígena, a gente não precisa da influência europeia. Aí é legal como ele assina, Oswald de Andrade, em Piratininga. Piratininga é o nome indígena para São Paulo. Ano 374 da deglutição do Bispo Sardinha. Esse é o manifesto antropófago, certo? Ele está contando ali um ano, que ele está chamando de Marco Zero, que é um ano em que esse Bispo Sardinha foi comido digestivamente pelos indígenas. Parece, pela nota que eu vi aqui, parece que ele errou na data em 2 anos. Mas isso não importa, a referência é clara. Ele está tratando este ano que uma tribo indígena comeu o bispo, né? Então, isso lá no século XVI, sei lá. Comeu esse bispo digestivamente, né? Um ritual antropofágico mesmo. E aqui, ele está usando como Marco Zero para assinar aqui. E a revista é Antropofagia, e ele publicou esse manifesto em 1º de maio de 1928, depois que ele recebeu o Abapuru, da Tarsila e tal. A gente está aqui no clima esse ano de 28, eu falei para vocês, né? A Tarsila pinta o Abapuru, com essa proposta aí
essa referência antropofágica. Ele escreve este manifesto, Mário de Andrade publica o Macunaíma com várias referências indígenas, né, toda essa questão modernista deles de Brasil profundo e tal, e eles estavam nessa vibe naquele momento. Mas eu convido vocês a lerem os manifestos inteiros, porque são bem interessantes, né? Bem interessantes perceber o que passava pela cabeça deles, o que eles estavam propondo nessa primeira fase do modernismo. Tá bom? Agora eu vou parar por aqui, porque esse vídeo está muito longo. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.